Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava-se no tempo. E saindo ele, não lhe podia falar, nem entender o que tivera alguma visão no tempo. E falava a acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses o ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Louvado seja Deus. Os irmãos podem assentar-se. Graças a Deus. Aleluia. Essa palavra que Deus Ele colocou no meu coração no dia de hoje para compartilhar com a igreja é bem um mandamento daquilo que nós já trouxemos terça-feira passada, quando falamos a experiência de uma mulher chamada Ana. E quem estava aqui pôde presenciar aquilo que Deus falou. Quem não estava pode depois lá no canal conferir e escutar aquilo que Deus falou no seu coração. E essa palavra ela testificou mais uma vez para mim na minha meditação nesse dia que o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que na sua palavra Ele dá inúmeras evidências que Ele é um Deus do impossível. Um Deus que Ele é capaz de fazer qualquer coisa da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, porque Ele é o Todo-Poderoso. Talvez eu e você, em algum momento da nossa vida, ou estamos ou estaremos a passar por circunstâncias difíceis na nossa vida, por dificuldades, porque estamos sujeitos a qualquer intempérie desse mundo. Porém, como já foi ministrado em outros momentos, eu torno a dizer, precisamos ter uma convicção que a nossa vida está plenamente nas mãos do Senhor. Você crê, irmãos, que o seu futuro está na mão do Senhor? Se seu futuro, se a sua vida está na mão do Senhor, não há por que se preocupar, não há por que se desesperar, porque o Deus que escreve história nova é um Deus que tem escrito uma história sobre a minha e sobre a tua vida. Louvado seja o Senhor. E com esse Deus, irmãos, nunca haverá decepções. Eu
eu e você, nós se decepcionaremos com os homens nos trairão, os homens faltarão quando nós precisarmos, mas o Senhor não. Aleluia. O Senhor, Ele sempre vai honrar com a sua palavra, ainda que sejamos infiéis, Ele sempre vai honrar com a sua palavra, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, ele traz a narrativa de um homem e de uma mulher, o qual vivia entre o povo, vivia em uma circunstância de decadência espiritual. Em outra oportunidade, se Deus permitir nos trazer a mais fundo, como se encontrava Israel, como se encontrava o contexto religioso, o contexto político. Havia uma corrupção na política, havia corrupção na religião judaica, havia 2 sacerdotes exercendo, o qual a lei sempre permitia apenas um. Mas todas as vezes que a corrupção prevalecia, Deus deixava de falar, porque Deus não quer que o seu povo viva uma vida de corrupção, seja religiosa ou seja política. E isso é tão atual. Olha o panorama que infelizmente a igreja brasileira, ou uma boa parte dela, se encontra hoje. As pessoas hoje querem ter intimidade com Deus apenas em vir ao culto, talvez no meio da semana, talvez no final de semana, porque a semana é muito cansativo, eu não posso vir e eu só tenho tempo para Deus no final de semana. Mas nós queremos que Deus sempre tenha tempo para as nossas necessidades, e o que Deus quer nos fazer é compreender, igreja, que é uma urgente necessidade de entregarmos totalmente o nosso ser e o nosso coração ao serviço do Senhor. Porque, irmãos, é um privilégio para nós servir a Deus. Ele poderia ter chamado qualquer outro, mas Ele chamou você. Você está aqui, você é um escolhido de Deus. Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te libertou. Então sirva a Ele com alegria. Deus não pode ser um Deus descartável, que nós usamos e depois jogamos, não serve mais. Só me lembro dele quando a necessidade bate na porta, só me lembro dele quando a dificuldade chega. Eu só agradeço quando tudo está bem, eu só sirvo quando tudo está bem, eu só estou alegre quando tudo está bem. Tudo estando bem como eu quero, aí eu sirvo. Mas quando muitas das vezes tudo está dando ao contrário da minha vontade, aí é motivo de eu não querer servi-lo, é motivo de eu não adorá-lo, é motivo de eu não buscá-lo, é motivo de eu não realizar a obra de Deus. Por quê? Porque eu aprendi dentro de uma cultura religiosa cristã que a gente só serve a Deus quando Deus faz tudo por nós. E Ele já fez tudo por nós. Aleluia. Ele já fez tudo por nós, louvado seja o Senhor. Ou você acha que o que Jesus fez por nós não já foi tudo? Já foi tudo, irmãos. Não precisamos mais de nada. Se tivermos o Senhor na nossa vida, nós temos tudo. Lembra de Zaqueu, um rico pobre? Um homem que tinha suas riquezas, seus bens, morava provavelmente numa melhor casa, comia as melhores comidas, sentava com os mais ricos da época, mas tinha um coração vazio, coração pobre de Deus. Um homem que precisava de uma experiência com Deus, e ele buscou isso. E ele teve, e quando a salvação entrou no coração dele, quando a salvação entrou na casa dele, ele imediatamente disse: as riquezas que eu tenho, os bens que eu tenho, tudo que eu consegui, para mim não serve mais de nada. Eu vou devolver o que eu roubei, eu vou repartir o que eu trouxe com o povo. Sabe por quê? Porque eu encontrei um tesouro maior. Não é que é pecado você ter seus bens, suas conquistas, mas quando Cristo é o nosso tesouro maior, nada mais terá valor para a nossa vida, porque tudo só faz sentido quando Cristo está presente. Tudo só terá um sentido quando
quando a glória, o louvor é dado a Jesus Cristo. Lemos um texto que fala de um casal, Zacarias e Isabel. Um casal que já idoso, já velho, não tinha filhos, e ainda por cima Isabel era estéril. Tinham vontade de ser pai e mãe, eles tinham vontade de poder carregar nos braços um filho. E como eu já disse no culto passado, na cultura judaica, a mulher que não gerava era tida por amaldiçoada, era tida como uma mulher que tinha pecados ocultos. Só que Deus, irmãos, Ele faz os seus planos como Ele quer, para que Ele possa ser sempre glorificado. As coisas de Deus na nossa vida nunca serão como eu e você quer, será sempre como Ele quer. Porque nós somos servos e Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E nós temos que estar em espírito, irmão, para poder entender que a minha necessidade, a minha fraqueza, a minha limitação, a minha falta não pode ser maior do que o desejo de servir a Deus. Eles tinham uma necessidade, mas a Bíblia diz que eles eram o quê? Justos. Olha o que o texto diz, em versículo 6. E eram ambos justos perante Deus. Ambos, os dois. Não era perante os homens, porque eu posso até parecer ser justo perante os homens e não ser diante de Deus, mas eles eram justos diante de Deus. Será, irmãos, que nós estamos procurando ser justos diante dos homens, mas diante de Deus, como está a nossa vida? Será que muitas vezes estamos procurando ser aprovados pelos homens e sendo reprovados por Deus? Ambos viviam uma experiência sendo justo, mesmo na sua limitação, mesmo na sua esterilidade, mesmo na falta de filhos. E isso com certeza trazia angústia, não apenas para Zacarias, mas para sua esposa. Mas eles eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente, olha só, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram servos de Deus que tinham uma postura, tinham uma conduta, que a necessidade deles, a luta deles, a provação deles, não impediam eles de se manter na posição que Deus era glorificado. Será que Deus pode falar isso de mim e de você? Será que nós estamos sendo irrepreensíveis diante do mundo? Será que nós estamos andando nos preceitos e mandamentos do Senhor? Nós estamos brincando de ser crente. Os casais aqui, nós, os irmãos, os jovens, estamos brincando de ser crente? Somos crentes balela? Somos crentes nominais? Queremos Deus porque queremos as bênçãos de Deus? Ou queremos ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus? Havia uma luta aqui, havia uma batalha, havia uma necessidade que se arrastava há anos. Ela já era idosa, desde a sua mocidade, quando ela casou. O desejo de uma mãe, de uma mulher ser mãe. Mas isso nunca aconteceu, porque tudo acontece no tempo determinado por Deus. Eclesiastes diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há tempo para sorrir, e tempo para chorar, tempo para plantar e tempo para colher. Eu não sei quanto tempo você está vivendo, mas pode ter certeza, permaneça, porque a colheita virá. É choro está tendo, a alegria virá em nome de Jesus. O que não podemos, irmão, é as circunstâncias mudar e nós mudarmos a nossa fé. O que não pode é as circunstâncias do mundo na nossa vida mudar e a gente mudar a nossa esperança, e a gente mudar a nossa conduta. Esses aqui perseveravam juntos, justos, irrepreensível, agradando ao Senhor. Como está a sua vida com Cristo? Como está a tua intimidade? Com certeza teve gente aqui que não orou hoje. Não orou hoje. Eu tenho certeza que tem gente aqui que não orou hoje, porque não teve tempo, ou porque falta sede de Deus. Porque nós temos tempo para tudo, menos para o Senhor.
Irmãos, isso aqui, esse momento aqui, ó, isso aqui deve apenas ser o reflexo do que a gente já viveu durante o dia. Eu sei que às vezes a gente chega aqui vazio, cansado, oprimido, deprimido. Eu sei, às vezes acontece. Mas se nós tivermos uma vida diária em comunhão com Deus, nós vamos chegar aqui cheio e a Bíblia vai transformar o nosso coração. Porque quando há uma vida diária de oração, de jejum, de busca, de meditação, de consagração, Deus vai te encher. Você vai chegar aqui já pulando de alegria. Mas a luta está instalada, a dificuldade está aqui. Deixa a dificuldade aí. O que você não pode fazer, Deus há de fazer sobre a tua vida. Aquilo que é improvável para nós, irmãos, é possível para Deus. Deus não depende de faculdades ou condições humanas boas para poder fazer a sua obra, o seu milagre. Ele apenas quer um coração que creia. Ele quer corações que tenham fé, corações que sirvam, não porque tudo está bem, mas mesmo tudo dando errado, mas nós vamos permanecer servindo ao Senhor. Esse casal tinha um motivo para questionar, para murmurar, para reclamar diante da sua necessidade, mas eles estavam servindo ao Senhor. Chegou um momento que lançou-se sorte, e caiu a sorte sobre Zacarias, como era sacerdote, para ministrar no templo. E ele foi ministrar no templo, não sabendo ele que naquele dia seria o dia o qual Deus traria a resposta às suas orações. Nós precisamos entender, irmãos, o quanto é importante nós estarmos reunidos como templo do Espírito Santo. Nós precisamos entender o quanto é importante na sua casa você entrar no seu secreto, ter seu momento com Deus, porque às vezes é nesse momento a sós com Deus, onde Ele irá se revelar, trazer refrigério, restauração e libertação sobre a tua vida. Precisamos valorizar o momento a sós com Deus. Zacarias não entrou com ninguém, ele entrou só, mas já tinha alguém lá que estava esperando ele. Você entra o pecador, você entra arrasado, você entra aflito, você entra cansado, mas lá há uma fonte de água viva, há uma graça à disposição, há o perdão de Deus, há a mão de Deus estendida para mim, para você, dizendo: meu filho, minha filha, permanece, não temas, continua. Porque lá fora é guerra, mas aqui dentro, na minha presença, é refrigério. Por isso que precisamos nos manter mais na presença de Deus. Às vezes tem guerras que são grandes, às vezes tem lutas que estão instaladas já faz anos na nossa vida e não conseguimos vencê-las. Não é porque Deus não pode dar vitória, é porque queremos vencer fora do Senhor. Queremos vencer sem buscar ao Senhor. Queremos vencer sem depositar na mão de Deus. Queremos fazer porque eu posso, eu consigo, eu sou inteligente, eu sou sabido. Precisamos depender mais de Deus. Nas mínimas coisas, irmãos, nós precisamos depender de Deus. Hoje eu estava fazendo um trabalho na minha casa. Eu disse: Senhor, me dê sabedoria para fazer, para que o Senhor seja glorificado. É para que o Senhor seja glorificado. Porque nas mínimas coisas, Deus precisa ser glorificado e exaltado na nossa vida, irmão. Tudo que viemos a fazer, comer, beber ou qualquer outra coisa, precisamos fazer para Ele ser glorificado. Precisamos entender que a nossa vida pertence ao Senhor. E se a nossa vida pertence ao Senhor, tudo deve ser para a glória e louvor do nome de Deus. Zacarias, ao entrar no templo, ao começar a ministrar, ao começar a servir ao Senhor, porque ele foi escolhido para isso, para servir ao Senhor. Você já entendeu que você foi chamado para servir ao Senhor? Ou você está boiando? Ou você está voando? Ou você não está entendendo o chamado de Deus para a tua vida? Está na hora de você se despertar, igreja. Entenda que Deus te chamou com um propósito. E esse propósito é servir a Ele de todo o coração. Mas está difícil, irmão. Eu não vou para o culto não, porque está na luta. Zacarias estava lá, cultuando com o Senhor. Eu não vou para o culto
eu estou cansado. Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e acharei descanso para vossas almas. Porque toda a nossa desculpa, tem Deus uma palavra para nós, mas nós queremos deixar prevalecer as desculpas. E Deus precisa entender, e Deus tem que entender. Deus não tem compromisso com desculpa, Ele tem compromisso com a sua palavra. E se a palavra dele for prioridade na nossa vida, se a palavra dele estiver abundantemente dentro de nós, irmão, nada, barreira nenhuma, cansaço nenhuma, luta nenhuma, nos impedirá de servir ao Senhor. Aprendemos aqui com esse homem e com essa mulher de Deus, que em meio às suas batalhas, em meio à sua necessidade e angústia de coração, não se deixou levar, mas permaneceu servindo ao Senhor. Porque quem crê no Deus de milagre, irmão, quem sabe que está servindo a um Deus de milagre, a um Deus que age de forma de repente, a um Deus que age como menos espero, quem crê nesse Deus nunca vai desistir de seguir a Ele, vai permanecer servindo até o fim, faça Ele ou não, que Ele realize ou não, que Ele me dê o que eu peço ou não, porque o melhor Ele já nos deu. Ele nos deu uma promessa de novo céu e nova terra. Ele nos prometido uma pátria celestial, irmãos. Mas eu quero que você entenda que toda oração que você faz, toda petição que você faz diante de Deus, Deus ouve. Deus, Ele ouve. E Zacarias no templo ministrando, servindo ao Senhor. Você já entendeu que Deus te chamou para você servir a Ele? Ou você vai ficar de mimimi? Vai ficar de mimimi até quando, meu irmão? Vai ficar de mimimi até quando? Se fazendo de coitadinho, de coitadinha, levante na autoridade do nome de Jesus, faz a obra que Ele é contigo. Deixa de reclamar, deixa de questionar, deixa de murmurar. Se enche de Deus e entra no templo, entra na presença e deixa Deus te usar, deixa Deus cumprir com os planos dele. Não atrapalha Deus fazer a tua vida, não. Deixa Ele fazer. Se doa, se entrega. Se entrega ao Senhor. Confia, porque o mais fará, louvado seja Deus. Nessa ministração, servindo ao Senhor, como ele nem esperava, o anjo Gabriel lhe apareceu. Louvado seja Deus. O céu se abriu para trazer resposta ao homem que servia ao Senhor. Você acha que quem serve ao Senhor com alegria, os céus estão fechados? Não, os céus estão rasgados. O céu foi aberto. O véu do templo foi rasgado para que eu e você esteja na plena presença do Deus Todo-Poderoso. Não deixa a tua dificuldade ser maior do que o teu chamado. Não deixa a tua dificuldade ser maior do que o privilégio que Deus te deu de servir a Ele, de fazer a obra. Deus quer te usar como ministro da palavra. Deus quer te usar como evangelista. Deus quer te usar no louvor, na oração, na assistência, na visita. Ele quer te usar, mas uma coisa eu sei, Ele te chamou para te usar. E por que fica com mimimi? Deixa de mimimi. Se posiciona. Olha esse casal, juntos servir ao Senhor, eram justos diante de Deus. Não se preocupe, irmão, porque os outros vão dizer não. Se posiciona, muda de vida, muda o caráter, muda as palavras, muda os pensamentos, muda a conduta, muda as vestes, muda o que precisa ser mudado para que Deus te encha. Não seja crente de quatro paredes, não, mas onde você estiver, seja luz do mundo e sal da terra. Porque Deus não quer compromisso, porque não tem compromisso com Ele, não. Os que é homens e mulheres compromissados com Ele, com a sua palavra. Porque nas suas necessidades você tem orado, não se preocupe. Enquanto você está servindo ao Senhor, o Senhor está preparando a resposta para todos. Você crê nisso? Enquanto você persevera em servir ao Senhor, você nem imagina o que o céu está preparando para você, louvado seja Deus. Sabemos que a bênção maior é a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui,
O Senhor tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida. O Senhor quer nos usar poderosamente. O Senhor quer trazer resposta às nossas orações. E quando o anjo aparece a ele se atemorizou. E o anjo disse: não temas, eu trago para você novas de grande alegria. Louvado seja Deus. Deus quer trazer alegria ao teu coração. Deus quer trazer esperança ao seu coração. Talvez alguns aqui estejam sem esperança, desanimado, mas você entrou neste lugar. E neste lugar está a igreja de Deus. E neste lugar está o Deus da igreja. E você veio aqui para ter encontro com Ele, não foi mais. Talvez você esteja abatido, cansado, desanimado, no vitimismo, se fazendo de vítima. Se posicione. Precisamos ser homens e mulheres fortalecidos em Deus. Porque o nosso Deus é o Senhor da guerra. Nós somos exército do Deus Altíssimo. Nós fomos chamados para guerrear. Desembaie a espada. Se revista a armadura de Deus. Deixe de vitimismo. Deixe de mimimi. Se posiciona. Deus quer te usar. Deus quer fazer a tua vida. E através da tua vida. Lembra de Ana? Ana pediu um menino. Por esse menino orava eu. E Deus deu a ela quando foi ministrado. Sacerdote, não para ela, mas para todo Israel de Deus. Deus deu um sacerdote, Deus deu um profeta, Deus deu um juiz, e Deus deu a cada um de nós também um homem perfeito, Jesus Cristo, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é juiz, Ele é profeta, Ele é somos sacerdote, Ele é aquele que voltará para buscar o seu glória. Aleluia. Isso é o grande amor de Deus para a nossa vida, igreja. Não podemos de maneira nenhuma afrouxar as rédeas. Não podemos correr nessa última hora. Estamos em um ano de 2026. A cada dia de vida que passa, mais se aproxima o retorno de Jesus. A cada dia que passa, mais eu e você estamos próximos da volta de Cristo, onde partimos encontrar com Ele. Passamos o ano de 25 vivos. Quem é que sabe aqui se vamos passar o de 2026 vivos? Não, nós sabemos. Por isso, como disse Pedro, o tempo que nos resta na carne, não devemos viver nas concupiscências dos homens, mas sim em fazer a vontade de Deus. Porque quem está vivendo fazer a vontade de Deus não será pego de surpresa. A morte virá como uma transição de uma vida terrena para uma vida eterna com Cristo. E é isso que temos que almejar. É isso que temos que desejar. E quando o anjo se revela, diz: a tua oração foi ouvida. No original grego, não é que Zacarias estava orando naquele momento, era que ele vinha orando. A expressão no original grego mostra que ele vinha orando por aquela necessidade. Naquele momento, ao Senhor se revela: a tua oração que tu vinha fazendo foi ouvida. Você crê que as orações que você vem fazendo tem sido ouvida pelo Senhor? Deus já nos levando a esse dia a trazer ministração muito sobre oração. Que esse ano possa ser um ano que a gente possa orar mais, buscar mais, depender mais, se entregar mais. Porque uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que ora é uma igreja que ama. Uma igreja que ora é uma igreja que é cheia do amor de Deus. Precisamos orar. Não é fazer promessa que vai orar mais, é orar. É começar a orar. Como está a nossa vida de oração? Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque quem tem uma vida de serviço, de oração, pode ter certeza, vai ter grandes visitações de Deus sobre a terra. E Deus, irmãos, quer nos visitar de tal forma como Ele nunca visitou. Deus, Ele quer nos dar experiência como Ele nunca nos deu. Há visitantes aqui, pessoas que já estão visitando aqui há muitos tempos, mas que talvez não entregou sua vida ainda a Jesus. E o Senhor mostrava que tem muitos visitantes conosco aqui há dias, mas que não entregou a vida a Jesus ainda. O Senhor dizia: entrega o teu caminho, entrega a tua vida, porque Jesus está às portas. Você que nos visita, não entrega ainda não se arrependa não, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como seu Salvador e caia nos braços de Deus. Porque Jesus está às portas, Ele vai voltar. Ele não quer que você fique, Ele quer que você suba para a igreja. Não pense porque está na igreja, eu sou de Deus. Eu preciso ser igreja.
para poder pertencer a Deus. Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é totalmente diferente. Estar na igreja qualquer pessoa pode estar. Ser igreja é só para quem entendeu e valoriza o que é salvação. Quem entendeu o projeto de salvação, quem valoriza o que Jesus fez no Calvário, esse entendeu o que é ser igreja. Esse não quer arredar o pé da presença de Deus. Pode dar o que der. O sangue pode dar na canela, pode estar cansado, pode estar deprimido, pode estar oprimido, pode estar numa luta, pode estar enfermo. Senhor, me dê força, eu quero servir ao teu nome. Deus nos chama, irmão, para servir a Ele. Deus nos chama para ser forte nos dias de batalha. O provérbio diz: se no dia da angústia tu for fraco, pouca será a tua força. Como estava essa força no dia da angústia? Eu não tenho força. Você não tem força, mas a Bíblia diz que o Senhor da glória, Ele é a nossa força. Por isso que precisamos estar no templo. E quando eu digo templo, não é dentro de quatro paredes apenas. Quando eu digo templo, é estar na presença dEle, é estar no secreto com Ele. É a palavra sendo ministrada aqui, mas você abre o seu coração e fala no íntimo do seu coração com Deus: Senhor, me renova, Senhor, me liberta, Senhor, antes eu era assim, hoje eu estou assado. Senhor, antes eu andava em uma conduta, hoje eu estou numa conduta mundana. Antes eu tinha temor de Deus, hoje eu não estou nem aí. Antes eu me preocupava em não pecar, hoje eu peco todo dia. Você precisa abrir seu coração. Confesse a Deus os seus pecados. Você está no templo. Você está dentro da igreja do Deus vivo, onde Deus está aqui presente. Não é o anjo Gabriel, é o Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui, Ele quer ouvir a tua súplica, Ele quer ouvir a tua oração, o teu clamor. Aquilo que você tem orado e pedido a Deus, suplicado, creia. Assim como o anjo disse a Zacarias: o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu no passado. Lembra de Daniel? Daniel começou a orar ao Senhor. 21 dias se passou Daniel na batalha, em jejum, em oração. E quando o anjo veio do Senhor trazer uma resposta, o que foi que o anjo disse? Desde o princípio das tuas orações saiu a resposta para ti. Nós precisamos ter que quando a gente começa a orar por algo, os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Ele está ouvindo. Agora o tempo de resposta é Ele que vai determinar. Esse casal já era idoso, velho. Passou uma vida toda de mocidade, casado, não tiveram filhos. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus faz tudo na hora que Ele quer. Suas orações não foram respondidas ainda, não é porque Deus é mau, não é porque Deus tem prazer em ver os seus servos, suas servas sofrendo, não. É um tempo determinado por Deus, e nesse tempo requer que você persevere, permaneça, continue, sirva com alegria. Deus não quer que você sirva a Ele só para dar respostas de oração. Deus não quer que você busque a Ele só por aquele que Ele vai te responder hoje. Deus quer que você busque a Ele por aquele que Ele representa na tua vida. Sirva a Ele sem interesse, sirva a Ele por amor e com amor, e você vai ver que suas orações vão se atender. Zacarias ficou tão espantado, ficou tão alegre, que ele chega até a não crer. O homem que passou tanto tempo pedindo pela sua esposa, e quando vem a resposta de Deus, ele não crê. No versículo 17, o Senhor diz assim: o anjo diz acerca de João Batista: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Ou em alguma tradução: como será isso? Como é que isso vai acontecer, Senhor? Sabe aquela oração que você vem orando há tanto tempo, mas você se questiona? Eu estou orando ao Deus que faz, mas ao mesmo tempo eu me questiono: como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Tudo está improvável para não acontecer. Tudo está dando errado. Quanto mais eu oro, quanto mais eu clamo, mais difícil fica.
vai ficar mais difícil ainda. Quanto mais você orar, mais difícil vai ficar. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar a um nível de amadurecimento o qual você nunca teve na presença dele. Deus quer te levar a uma profundidade na oração o qual você nunca viveu na presença dele. Porque se você ora de 5 minutos pedindo Deus te responder, toda oração de 5 minutos você quer resposta. E às vezes tem oração que requer meses, até anos. Isaac orou anos para que sua esposa pudesse gerar um filho. Abraão esperou anos para que a promessa de Deus se cumprisse. E você quer que Deus faça assim? Nem sempre vai ser assim, irmãos. Porque enquanto você passa tempo orando, às vezes a circunstância não está sendo mudada, mas a circunstância está sendo usada para te mudar. Você crê nessa palavra? Amém. A circunstância não está sendo mudada, mas Deus está usando a circunstância para te mudar, irmão. Para mudar a tua vida, para te dar mais fé, mais força, mais alegria, mais perseverança. Porque quando a vitória chegar, você foi forjado em uma vida de oração, você foi fortalecido no jejum, você foi fortalecido na palavra. Quando a guerra se levantar, sabe o que é que você faz? Vai para os joelhos, vai orar, vai clamar, e você sabe que o Deus da vitória na hora certa há de fazer milagres. Nós somos muito imediatistas, querendo as coisas na hora. Oramos hoje, queremos para ontem. Não, não é assim não, igreja. Não é assim não que Deus trabalha. Deus trabalha com um propósito, com um processo. E nesse processo, Ele quer te ajudar a superar falhas. Há áreas da nossa vida que tem falhas. Há áreas da nossa vida que são suscetíveis a fraquezas. E esse processo, Deus quer mudar isso. Às vezes há falhas no nosso caráter ainda. Às vezes perdendo tempo com coisas que nos levam a pecar contra Deus. E Deus está estendendo o tempo. Não é porque Ele é mau, é porque Deus quer tirar uns carrapichos que Ele deu enganchado na nossa vida. Por isso que é necessário o tempo do Senhor. Por isso que é necessário Deus fazer tudo no tempo que Ele estabelece. E quando a gente entende isso, e a gente vive uma vida de comunhão com Deus, servindo ao Senhor, em justiça, em temor e em tremor, ai irmãos, as coisas vão acontecer que a gente nem se espera. Zacarias não esperava que aquele momento seria o dia de Deus falar com ele. Zacarias não esperava que aquele momento ali, qual Deus separou ele, era o momento no qual haveria uma resposta para anos talvez de oração. Eu quero te dizer, possa ser que seja hoje, possa ser que não seja, mas com certeza eu tenho. Vai chegar um momento que Deus separou no céu para trazer resposta às suas orações. Continua orando, continua buscando, continua servindo, mas eu estou buscando e está ficando pior. É porque você está no caminho certo. Passa o tempo que passar, mas não deixe de servir ao Senhor, porque Ele não fez, porque Ele não realizou, porque Ele não respondeu. Não deixe. Temos que seguir a Ele, porque a bênção maior Ele nos deu foi salvação eterna. Esse deve ser o nosso maior intuito. Esse deve ser o nosso maior desejo. Esse deve ser o nosso maior ânimo em servir a Deus. Não é porque Ele pode fazer um milagre para essa terra, é porque Ele já fez um milagre, me tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse deve ser o maior motivo pelo qual eu e você deve servir a Deus. Tem pessoas que olham e dizem: eu queria ser como fulano, eu queria ser como aquela irmã, eu queria ser como aquele irmão, eu queria ter o conhecimento, eu queria pregar. Tu está fazendo o quê? Tu está orando? Tu está jejuando? Tu está gastando horas orando? Tu está gastando horas jejuando? Tu tem buscado ler a palavra, se aprofundar na palavra? Se tu está, meu irmão, não se preocupa não, Deus vai te tomar e te encher de poder e de autoridade. Mas se tu está fazendo isso, meu irmão, tu vai continuar sendo um mero religioso. Vai continuar sendo um mero religioso, desejando ser o que os outros são, onde Deus tem uma grande bênção para a tua vida. Entra no templo, faz como Zacarias, Ele já te separou, irmão. Você é sacerdote, entra no Santo dos Santos, entra no templo, entra para adorar, entra para servir, entra para cultuar o Senhor, entra para o lugar secreto.
secreto você vai ver o que fora você nunca vai ver. No lugar secreto você vai ouvir o que fora você nunca vai ouvir. Precisamos estar mais no lugar secreto. Precisamos estar mais buscando ao Senhor, para que Deus continue fazendo os seus propósitos e os seus milagres na nossa vida. Amém? Você não é obra do acaso. Você não nasceu por acaso. Você não foi obra de um destino perdido. Você é projeto de Deus. Você é plano de Deus. Você veio este mundo debaixo de um decreto e um plano do Senhor. Então procure compreender que plano é esse. O anjo diz que o menino que ia nascer ia ser motivo de grande alegria, não só para os pais, mas para todo o povo. O que Deus quer fazer na tua vida não será de alegria apenas para você, mas todos aqueles que estão à tua volta vão se alegrar. Quem é que não quer ver os familiares aqui presentes? Quem é que não quer ver os filhos, as filhas, os netos, as netas aqui presentes? Queremos. E Deus não pode, não, igreja. Ele pode, Ele não mudou. Apenas vamos se posicionar, vamos servir ao Senhor, vamos ser fiel no pouco, porque o muito Ele irá fazer. Vamos servir. Queremos ver milagre? Vamos servir ao Deus de milagres. Não vamos servir por interesse, vamos servir por amor e gratidão, porque os milagres Ele irá fazer, louvado seja Deus. O que aconteceu na vida do casal trouxe alegria, trouxe esperança para um povo que já não ouvia a voz de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Não vou falar muito de João Batista, isso vai ficar para outra mensagem. O foco da mensagem é o nosso compromisso em servir a Deus, independente das circunstâncias que estamos passando. Eu não sei como você está, qual a circunstância da tua vida, mas uma coisa você precisa entender: eu preciso permanecer servindo ao Senhor com alegria. Eu preciso permanecer ministrando na presença do Senhor. Eu preciso permanecer sendo um vaso de bênção. Às vezes a luta está grande, é batalha, mas o meu coração está no altar de Deus. Porque quando menos você menos esperar, haverá a resposta do céu. O Senhor vai lá na tua casa. O Senhor vai repreender o espírito de morte. O Senhor vai repreender o espírito de vício, de bebedeira, de cigarro, de prostituição. O Senhor vai repreender toda a dureza do coração. O Senhor vai repreender tudo aquilo que não glorifica o nome dele. Eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas eu sei que Ele é fiel para fazer. Apenas permanecemos, irmãos. Iremos permanecer servindo ao Senhor. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos prosseguir. Zacarias, por dúvida, por incredulidade, talvez tanto tempo orando. Como vai ser isso? Como é que vai acontecer? Eu estou olhando para a situação e eu só vejo a cada dia a situação ficar pior. Mas é você que vai fazer. Não é o homem que vai fazer. Não é a mão do homem que vai trabalhar. É a mão do Deus Todo-Poderoso. A mão dele está estendida. É Ele que vai operar milagre, igreja. Deixa ficar difícil. Deixa estar difícil. Não se questione quando vai acontecer, porque Deus tem muitas formas de fazer. Apenas creia, confia e Ele operará milagre. Como será isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Nós dois somos velhos e ainda por cima a minha mulher estéril. Zacarias ficou mudo, porque não creu. Ficou mudo. E infelizmente, não presta atenção aqui, eu não terminou não. Ficou mudo porque ele foi incrédulo. Muitas das vezes, pela incredulidade prevalecer, nós ficamos mudos. Muitas das vezes, por a gente não ter fé, nós não louvamos mais. Muitas vezes, por não termos compromisso com Deus, não queremos mais cantar louvores a Ele, não queremos adorar, não queremos mais servir, não queremos magnificar o nome dEle, ficamos mudos. Vamos para o culto, não abrimos a boca, não glorificamos a Deus, não cantamos louvor ao seu nome. Por quê? Porque a incredulidade reina, porque a falta de compromisso reina, porque a minha vida está tão chata, minha vida é tão triste,
que o que eu preciso é de Jesus. É de Jesus que você precisa. É dele que você precisa, porque ele vai mudar todo o panorama da tua vida. Não é o dinheiro que vai te alegrar, não é a casa boa, não é um carro novo, é Jesus. É dele que você precisa. Talvez a sua incredulidade, que Deus não pode fazer, tenha levado a você a viver uma vida distanciada de Deus, onde você não tem mais prazer em louvá-lo, onde você não tem mais prazer em adorá-lo, onde você não tem prazer em pregar a palavra. Pelo contrário, as pessoas veem você durante o dia, ou me vê durante o dia. Será que as pessoas não estão nos vendo como simplesmente um ímpio, mais um que vive dentro da igreja, que não tem uma vida mudada, não tem uma vida transformada, que não temos um testemunho, que não temos temor? Como as pessoas estão nos vendo. Isso é importante, irmão. Não importa como Deus vai fazer, não se questione como Ele vai fazer, apenas creia que Ele é poderoso para fazer. Creia que Ele é poderoso para fazer. E respondendo um anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te estas grandes novas de alegria. Lá no finalzinho do versículo que nós lemos, no versículo 25, aliás, no versículo 24: depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. O Senhor visitou Isabel, o Senhor abriu a madre de Isabel, o Senhor gerou aquele que seria o precursor da pregação do Senhor Jesus, aquele que anunciava a vida gloriosa do Messias. O Senhor gerou você para que você possa ser um anunciador do retorno glorioso do Senhor. João Batista passou, você está aqui. Seja essa voz que clama no deserto, seja esse que anuncia Maranata, ora vem Senhor Jesus. Seja aquele que está pronto, cheio do Espírito Santo, a proclamar a maior mensagem a uma humanidade perdida: Jesus ressuscitou, Ele vai voltar. Arrepende-te do teu pecado, vem ter com Jesus, porque Ele está de braços abertos a te esperar. Ele quer perdoar o teu pecado e dar salvação. O opróbrio que estava sobre aquela mulher, a tristeza, a vergonha, o Senhor retirou. O Senhor vai retirar tudo aquilo que seja sentimento de vergonha sobre aquilo. Às vezes nós oramos por uma causa, por uma necessidade, as pessoas chegam e dizem: tem jeito mais não? Para de orar, não tem jeito não. E esse aí não tem jeito não. Esse aí não pode mudar não. Esse aí nunca vai mudar não. Esse não quer nada com Jesus não. E nós queríamos, e não estamos aqui. O Deus poderoso que fez na minha e na tua vida, Ele irá fazer na vida dos nossos. O Deus poderoso que operou na minha e na tua vida, Ele vai operar no nosso lar, na nossa família. Eu não sei como, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer. Toda vergonha, todo opróbrio está sobre você entre os homens. O Senhor é quem vai retirar. Aquilo que era motivo de tristeza, agora será alegria, porque o Senhor fará milagre, louvado seja Deus. Você crê? Então permaneça servindo ao Senhor, independente da circunstância, independente do momento. Sirva ao Senhor com alegria, esteja pronto, porque é um privilégio. É um privilégio. Quando lançaram sorte ali sobre os sacerdotes, eu não sei qual era a forma que eles usavam. Alguns historiadores usavam os argumentos, mas a Bíblia não diz. Não só havia Zacarias sacerdote, havia muitos sacerdotes. E lançou sorte para um entrar para ministrar. E essa sorte caiu sobre Zacarias. Zacarias foi escolhido para que naquele dia o Senhor se revelasse. O Senhor te escolheu. Entre tantos, o Senhor te escolheu. Entre tantos que estavam ao teu redor, o Senhor te escolheu. Olha para o amigo do passado, quantos amigos de farra você tinha, quantos amigos mundando de bebedeira, mas entre tantos deles você foi o escolhido. Deus te chamou e te libertou para que você
você ministre no templo, para que você seja um vaso de bênção, e Ele há de fazer o que precisa ser feito para todos. Amém, irmãos? Vamos amar ao Senhor, Deus nos abençoe. O grupo vai louvar o Senhor, feche seus olhos, esteja falando com Deus em comunhão. Fale com Ele nessa noite. Abra o teu coração para Deus fazer. Cantando ao Cordeiro uma canção. Os tristes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos e majestoso é o Senhor. governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação
Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Amém, igreja?